Como que foi o preparo do caminho? Bom, tô pensando aqui. Bom, no momento que a Cris fez o convite para mim, eu estava passando por uma fase difícil, porque meu filho tinha decidido sair de casa com 18 anos, que é normal, né? Mas essas coisas é igual a morte, né? A gente sabe que vem uma hora, mas a gente, na hora que chega, não está preparado, né? E aí eu somatizei, eu tive uma alergia terrível, que nunca passava, né? E então, aí eu sou muito, eu não sei, eu tenho virgem em algum lugar, sei lá, porque eu sou muito de planejar as coisas direitinho, né? Então eu li 1 milhão, vi 1 milhão de vídeos no YouTube para achar qual que é a melhor mochila, qual que é o melhor tênis, qual que é o curativo que tem que levar se der bolha, quais são os riscos de não dar certo, porque no final das contas você atravessa o mar para ir para lá, né? E você quer terminar, você quer ter todas. A sou artista marcial, então eu tenho essa coisa da antecipação, né? Do pré-evento, como vocês dizem no Kung Fu, né? Mas essa coisa de planejar, não ficar preso ao planejamento, mas ter um planejamento, Sim. né? Então, assim, ver tudo que podia dar errado, e aí depois a gente aprende uma lição que isso aumenta o tamanho da mochila. Você carrega peso além do que necessita, né? Por causa disso. Esse medo, né? De algo dar errado. E aí a gente se desfaz de várias coisas, de pesos e de vários preconceitos, né? Mas então, eu acho que existe o preparo espiritual, tem o preparo financeiro e tem o preparo físico e o preparo logístico. São 4 preparos. Tudo isso é preparo, né? Só que na hora que você começa o caminho, você percebe que muito desse preparo é um exagero. E que a vida pode ser mais leve. Então, por isso que eles dizem, né? Que o tamanho da sua mochila é do tamanho dos seus medos. Nossa, isso ficou tão evidente para mim, que como eu levo a vida muito a sério, demais, como a mochila fica pesada, né? Então, para mim, a lição do preparo foi isso, né? Aí depois você não esquece de contar a sua também. Eu vou contar. Eu vou contar. Que tem uma coisa bem interessante. Tem uma lição aí importante. Para mim, como eu falei, foi desde o momento que eu disse sim. Eu busquei não ter muita expectativa com relação àquilo que ia acontecer, né? A gente fez as reuniões preparatórias com a Rê e tudo. Porque eu me lembro que ela perguntou, o que você está esperando? Eu falei, eu não estou esperando nada, eu estou esperando que o caminho me trouxer. Que é muito difícil a gente não criar expectativa para uma viagem dessa proporção, né? Mas eu busquei isso, aí eu tinha feito toda uma planilha para me preparar fisicamente. A planilha foi para o brejo. Por N circunstâncias que eu não consegui, eu diria que assim, uns 40 dias antes eu comecei a fazer o aeróbico. Caminhei com a mochila nas minhas costas um dia só, o resto não fiz. Mas o que eu fiz, sim, fisicamente foi muita musculação. Isso eu realmente fiz porque eu queria estar preparada para o peso nas costas, né? Porque a gente não está acostumado a andar com uma mochila de 10 quilos nas suas costas. Não tá. Você pode até andar 50 quilômetros, mas todos os dias. Livre, leve e solta. Puxado. Então, eu não tinha... Eu fiz muita, assim, perna, muito braço, né? Muita questão das costas para realmente estar esse preparo. Agora, o espiritual, para mim, foi muito assim. Eu disse sim. Então, para mim, eu ia para aquilo que tivesse que acontecer, né? E a gente vê que cada dia acontecia uma coisa, cada dia a gente encontrava com quem a gente tinha que encontrar, passar por aquilo que a gente tinha que passar. E acho que para mim foi isso. A preparação para mim foi, eu diria que bastante simples. Acho que não foi teu caso, né? No meu caso foi um pouco desafiador, porque eu não falei nem sim nem não. A Márcia chegou, falou da situação, eu falei, tudo bem, você está resolvida, você está decidida, mas eu ainda não estou. Eu preciso preparar alguma coisa. Eu sou muito caxias para algumas coisas. E uma delas, a minha preocupação era a parte financeira, né? Então, eu falei, vamos primeiro ver o preço das passagens, ter uma noção de quanto que vai custar a viagem, alimentação, estadia. E eu indo para a Europa, eu quero visitar, né, 2 pessoas muito importantes, na verdade 3, né, que tem lá, que são 2 alunos que moram na Holanda, e o irmão Kung Fu, que é o Marcelo Navarro, o mestre Marcelo, que mora e trabalha em Madrid. Ele tem um núcleo lá de Kung Fu.
E eu queria passar lá para vê-los, porque é uma viagem muito, como a Márcia falou, né, de distância, de valores, então eu quero fazer valer a pena. Bom, voltamos, fizemos as contas, organizamos aquilo, fizemos as famosas planilhas, né? E aí cheguei à conclusão que dava para ir. Curiosamente, na minha vida sempre aconteceu o seguinte: cada vez que eu opto por um desafio, por alguma coisa, parece que o universo conspira para que aquilo aconteça. Então, eu lembro que eu tinha alguns projetos de vídeos que eu tinha feito, não tinha recebido, e o negócio misteriosamente foi começando a entrar o dinheiro. A coisa foi fluindo, né? O universo foi conspirando. E eu falei, bom, é um sinal. Começado o preparo físico, lá vai eu fazer minhas caminhadas, todo dia. Caminhava, chegou um ponto que eu tive que eu colocava numa mochilinha que não era nem a mochila da caminhada ainda, que não era preparada, né? Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas eu colocava pesos, anilhas na minha mochila normal de notebook e saía caminhando na rua, que não louco. E caminhando, fazendo minhas caminhadas. E a minha preocupação naquele momento era atravessar o oceano e conseguir ser bem sucedido, concluir o caminho, a meta. Estava com o objetivo fixo ali. Aí, eu consegui uma mochila emprestada. Eu falei assim, vamos fazer uma descida da serra, do mar, um domingo. Né? Já vou colocar peso, já vou colocar para o meu corpo acostumar, já faltam aí 3 semanas, vai ser tudo maravilhoso. Já vou chegar lá voando. Eu não quero ter preocupação física nenhuma. Só quero curtir a paisagem, aí curtir as pessoas. Aí que a gente vê que aí começa o caminho mesmo. Aí você vai vendo. Aí eu desço a Serra do Mar, a gente desceu ali, teve todo um guia que prepara, orienta como é que tem que ser. A gente desceu pela parte da Estrada Velha de Santos, onde foi a estrada onde Dom Pedro subiu. Aí a gente desce por lá, eu com a mochila, com câmera, tirando foto, aquela coisa maravilhosa. Chegamos lá embaixo, demos um tempo, tomamos um café, aí subimos. Só que a subida ela é muito elevada, é muito desafiadora. Quando eu começo a subir, eu começo a sentir os meus joelhos doer. Começa a doer. Eu falei assim, não, mas acho que eu tenho que insistir, porque afinal de contas, se eu estivesse no caminho, eu tinha que continuar. E sigo. E começa a doer, e vai o caminho inteiro doendo. Beleza, cheguei em casa, tomei um banho, descansei. Dia seguinte, comecei a fazer tudo normalmente, sem dor nenhuma. Eu falei, vou descansar uns 2 dias. No 3º dia, eu vou voltar a caminhar de novo. Eu fui, fiz a caminhada de manhã, não senti nada. Me achei o super-homem. À tarde, fui fazer de novo outra caminhada. Quando eu voltei, já voltei com uma dor enorme no meu joelho. Eu pensei, amanhã eu vou estar zerado. E não ficava bom. Faltando apenas 3 semanas para a viagem. E aí eu comecei a tomar anti-inflamatório, comecei a tomar aquilo, comecei a colocar água quente, aí o água Dr. gelada. Fonseca começou a se Medicar. Vai vendo. Vai vendo. Vai vendo o que dá. E o tempo passando. E eu com dificuldade para subir as escadas. Eu falei, esse negócio não tá bom. Aí liguei para um aluno, que é médico. Aí ele olhou, fez uma avaliação, falou, acho melhor você tomar esse remédio aqui. E se você não melhorar, eu aconselho você buscar um ortopedista, urgente. E aí, começou a faltar 2 semanas e eu não melhorava. Comecei a piorar. Aí eu entrei em contato com o ortopedista, especializado. Ele avaliou. E aí ele falou o seguinte, você está com a tendinite, que é uma inflamação chamada pata do ganso, que é por excesso de atividade física. E eu vou te pedir uma ressonância magnética. E o tempo passando. E eu preocupado. Aí eu fui, fiz a ressonância. E imediatamente procurei um preparador físico, um fisioterapeuta especializado em preparar atletas. Marquei uma sessão com ele, faltava ali menos de 2 semanas. Ele avaliou o caso, contei tudo, ele não falou nada, ficou só olhando. Pediu para fazer alguns movimentos, eu fiz. Ele falou assim, você quer um conselho? E eu fiquei olhando. Desiste dessa viagem. Era tudo que você queria ouvir, né? Aí eu olhei pro cara assim, velho, assim, não pago, rola. né, já. Eu vou nessa viagem nem que seja me arrastando. Desistir não é uma opção. Não dá. Aí ele falou, tá bom, mas eu acho que você vai voltar todo estourado. Eu
Falei, não, eu vou fazer a viagem e eu vou voltar bem. Aí começamos o preparo, né? E eu só fui nele 2 sessões. Fiz todo um trabalho de fortalecimento de quadril, de perna, de panturrilha, alongamento. Moral da história. Eu fazia 2 vezes por dia essas atividades, esses exercícios. E eu comecei a andar, de fato, a colocar o pé no chão para andar. Eu lembro que eu fui no Ibirapuera, dei uma volta e comemorei muito, que eu não senti dor. No domingo, no sábado, a gente já viajava na segunda-feira. Nossa. Isso eu não sabia, É. Foi um negócio assim... Tenso. Aí, o que eu fiz? Nós viajamos. No domingo andei mais um pouco, não senti dor. E aí o teste foi lá, quando nós chegamos em Lisboa, na terça-feira de manhã. A gente andou 16 quilômetros. Nós andamos o dia inteiro. 16 quilômetros. E eu falei, acho que eu estou preparado para a viagem, mas com medo. Aí, qual que foi o grande ponto aí? Porque eu comecei a viagem no espírito certo, com cautela, atento ao meu corpo, atento às situações ao redor e vendo que o mais importante não era chegar no final, né? Eu lembro que tinha uma frase do Abel, né, que falava assim, qual é o passo mais importante, né, do caminho? Ele falava o próximo. Vocês lembram disso? Lembro. Ele tinha algumas frases assim muito emblemáticas, né? Eu lembro uma deles que ele falava: caminhe como um idoso para chegar em Santiago como um menino. Então, justamente para não ter essa afobação de sair correndo e querer chegar ontem, porque você vai chegar estrupiado. Então, quebrado. Muito pelo contrário, né? Para você ir devagar, justamente usufruindo de todas essas experiências. E eu ficava pensando comigo, né? Assim, porque é aquela história. Ele se preparou para aguentar até o final e aí olha o caminho, né? Vem mostrar, dar uns tapas na sua cara para fazer então, menino, não é assim. Não é isso, né? Não funciona. É. E para mim foi assim, não, eu vou me proteger para não ter bolha. Puta! Eu lembro. Só deu bolha no meu pé. E se você pode olhar no YouTube, todos os casos que falam assim, não, uma coisa que faz a pessoa não terminar o caminho é bolha. Não, e você lembra aquela senhora alemã que a gente encontrou? Ela, começou por conta de trem, bolha, né? ela não desistiu do Desistiu. caminho. Aí, quando eu vi, eu falei, mas eu não, desistir não é uma opção. Opa, desistir não é uma opção. Então, e eu levei gastei um bom dinheiro com sapato apropriado, meias né? E não sei o quê. E, putz, e deu bolha. E não foram poucas, né? E eu acho que essa coisa... Então, por isso que essa coisa do... A gente fala assim, a gente tem que fazer um planejamento, mas não ficar preso a ele, né? A gente pensa nisso só nas circunstâncias externas, mas internamente a gente fica preso. E aí, a circunstância interna força você a largar o plano. Força. Então, a minha mochila era uma mochila de guerra. Tinha de tudo dentro daquela mochila. Só que, eu não consegui. No primeiro dia, já comecei... Não vou aguentar 12... Eu não tinha só 10, eu tinha 12 quilos na minha mochila. Tinha mais, A minha também. Né? E aí, a gente teve que abrir mão, né? Para deixar a mochila leve. Mais leve. Então, e fala muito sobre a gente, né? O tamanho da mochila. Então, então, essa parte do preparo... Por isso que fala, né? Que na hora que a gente fala o sim pro caminho, pronto, começou. Que começa. Que começa.